Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nesse vídeo eu vim trazer mais algumas dicas de estudo que eu fiz um study vlog há um tempo atrás, vocês gostaram bastante, então tô fazendo outro vídeo parecido com aquele, mas com outras dicas diferentes, mas todas essas dicas, tanto do último vídeo quanto as que eu vou falar agora, são muito importantes para conseguir estudar melhor, né, absorver mais os conteúdos, independente de qual seja o seu objetivo e do momento em que você está estudando, né? Se você está na escola, se você está fazendo cursinho na faculdade, como eu tô, ou até mesmo no trabalho, né? A gente sempre tem que se atualizar e tá sempre estudando na nossa vida profissional também, não só quando a gente é estudante ou acadêmico. Então, essas dicas servem para todos esses momentos e eu espero muito que possa ajudar vocês a estudar melhor e absorver mais as informações. Nesse dia eu estava estudando para uma prova da faculdade. Normalmente eu gosto de estudar escrevendo, porque eu consigo absorver melhor o que eu tô vendo, o que eu tô aprendendo. E eu sempre gosto de deixar esse estudo o mais dinâmico possível. Então, sempre tá fazendo esses esquemas como eu tô fazendo agora, mas também em post-it. No próprio resumo, né, que eu faço no caderno, com as anotações que eu escrevi durante a aula, eu gosto de tentar deixar bem dinâmico, também usar post-its e outras coisas no caderno para ser uma outra forma de revisão. Então, eu vou tendo vários contatos com aquele mesmo conteúdo, só que de formas diferentes. Isso também facilita absorver essas informações. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é sobre o antes, né, de você começar a estudar em si. Então, para você se planejar melhor e ser mais assertivo naquilo que você está estudando, eu sempre gosto de dar essa dica de ser específico, né? Seja específico e estabeleça um assunto específico que você vai estudar, um tópico bem direcionado, assim. Não colocar só estudar matemática, estudar anatomia, estudar tal matéria, mesmo que você saiba o que você vai estudar dentro daquela matéria, tente já deixar isso especificado. Então, eu vou estudar hoje sobre o sistema nervoso central, tal coisa. Vou especificar ainda mais o que você vai aprender naquele dia ou revisar, para você já ir mais direcionado e não ficar perdendo tempo nem o seu esforço com coisas que não precisam. Então, se for só aquele tópico que você precisa ver, coloca só aquele tópico. Não fica vendo outras coisas que você já sabe ou coisas que não precisam ser estudadas para você não jogar seu tempo fora, não perder tudo aquilo que você está fazendo. Então, a outra dica seria aprender a priorizar. Então, dentro disso que eu falei, que a gente precisa ser mais específico, a gente precisa priorizar o que a gente vai colocar para estudar dessa forma mais específica. O que eu faço normalmente é deixar para estudar primeiro, ou quando eu tô com mais disposição, assim, mais energia, o que me demanda mais tempo, então aquelas matérias mais longas, que tem mais conteúdo mesmo, e mesmo que não seja a matéria mais complexa, ela vai demandar muito tempo para eu conseguir revisar ou estudar. Então, eu gosto de deixar essas primeiro, junto com as que são mais complexas, que mesmo que elas não sejam longas, elas são difíceis de entender. Então, elas vão também me demandar mais tempo por serem mais complexas. Então, eu vou precisar ler, às vezes, 2, 3 vezes para entender alguma coisa, revisar de outras formas, fazer pesquisa, ler em outros manuais, diretrizes, em vários documentos, outras coisas com outra linguagem, para eu conseguir realmente absorver e entender aquele conteúdo. Então, normalmente eu coloco essas duas categorias primeiro. Aí depois eu deixo o que é intermediário, tanto de quantidade quanto de complexidade, e o que é mais simples, assim, ou que eu já peguei mais rápido em alguma aula, eu deixo por último e não gasto muito tempo nisso. Eu deixo realmente o meu maior tempo para essas matérias maiores e difíceis. A terceira dica é pesquisar. Então, pesquise o que você quer entender mais profundamente, ou algo que você ainda não entendeu, como um termo, um significado que tem dentro daquela matéria que é importante para você entender a matéria como um todo, ou um tópico daquele assunto.
Por exemplo, quando tem alguma palavra que eu não conheço, eu pesquiso. Quando tem o nome em si do assunto, se eu não conheço o significado dele, também pesquiso ou vejo outras formas de entender, porque às vezes, dependendo da sua pesquisa, né, claro que tem que sempre ser em fontes confiáveis, em bases de dados relevantes, em documentos de órgãos oficiais, que na área da saúde tem o Ministério da Saúde, né, as sociedades, todos esses órgãos importantes que têm documentos e conteúdos válidos, que são informações assim confiáveis para você poder estudar, porque também não adianta estudar algo que não é verdadeiro ou de um site qualquer e você vai estar só gastando seu tempo e absorvendo informações falsas que não têm relevância ou significado. Então é importante se atentar a essa parte também. Mas através da sua pesquisa, dependendo do que você estiver estudando, às vezes você consegue entender melhor do que só pelos slides do professor, por exemplo, ou só pelas suas anotações. Ou você não quis perguntar, ou não deu tempo de perguntar alguma coisa que o professor falou que nem esteja no slide, e é uma coisa importante. Então, se você pesquisar sobre aquilo, vai ser muito bom para você absorver aquela informação de uma outra forma também. A última dica é seja ativo. E o que eu quero dizer com ser ativo? Também entra em todas essas formas que eu falei, de ir mudando como você estuda, como você absorve aquela informação. Mas como eu faço, né, que é escrever, é uma forma bem básica, assim, de ser ativo, mas funciona muito para mim. E além de escrever, também tem resolver questões sobre o assunto, se for possível, porque tem alguns assuntos que é meio difícil de achar questões, mas normalmente na faculdade ou questões relacionadas a vestibular, até matérias específicas, a gente consegue achar algumas questões sobre aquele assunto. E isso facilita bastante, porque dependendo da instituição, né, que fez aquela questão, por exemplo, em um concurso, de instituição para instituição, vai mudando o jeito que são feitas aquelas perguntas, mesmo sendo relacionadas ao mesmo assunto. Isso também vai para vestibulares, Enem, por exemplo. Então, é bem interessante resolver questões, porque te faz lembrar, assim, revisar de uma forma diferente e bem ativa também. Sobre ver vídeos, alguns vídeos mais resumidos, falando de uma forma diferente. Eu também acho muito legal. Para algumas coisas funciona, ajuda a absorver mais, porém também entra naquela mesma questão das referências na hora de fazer a pesquisa. Tenha cuidado e saiba filtrar os vídeos que são de confiança e os que têm uma origem um pouco duvidosa, porque também pode entrar naquele mesmo aspecto de te fazer perder tempo e não ser aquilo realmente que você precisa. Então é bom, mas fique atento a essas questões. Ouvir podcast também pode ser uma forma ativa de estudar, né, sobre aquilo. Tem muitos podcasts interessantíssimos hoje em dia no Spotify. No próprio YouTube também tem o acesso a esses podcasts. E normalmente eles trazem os assuntos associando com a prática, com a realidade, com o dia a dia. Então, é uma outra forma de você conseguir assimilar. Por exemplo, se você está vendo sobre uma matéria nesse podcast relacionado com alguma coisa que você sempre vê no seu dia a dia, normalmente quando você passar por essa experiência, ver aquela coisa de novo, você vai lembrar da matéria. Isso se repetindo várias vezes, uma hora vai acabar ficando automático. Então você vai saber daquilo, você não vai precisar ficar revisando sempre. Uma outra coisa que eu também faço, outras coisas, né? Mas nem sempre faço, porque demanda um pouco mais de tempo, são os mapas mentais e os flashcards. Os mapas mentais são uma forma dinâmica de ver o assunto realmente. Às vezes eu faço esses mini mapas mentais nesse post-it maior, que também ajuda. Mas os mapas mentais completos, né, grandes na folha sulfite, por exemplo, eles demandam um pouco de tempo, pelo menos eu demoro para fazer. Então nem sempre eu faço, mas quando é uma matéria mais complexa, tem muito conteúdo, eu gosto de fazer para eu mesma conseguir filtrar o que eu vou estudar. Porque é muito fácil de se perder nessas matérias longas.
Então, o mapa mental ajuda bastante nisso e é uma forma bem ativa, assim, bem diferente de estimular o seu cérebro para você conseguir aprender. E os flashcards, eles são bons também, mas é preciso ter cuidado para colocar poucas informações neles, porque senão acaba virando um mini resumo. Flashcard é para ser sobre aquele assunto. Você coloca, por exemplo, o título, né, do assunto, e atrás você coloca 3 coisas que você tem que lembrar daquele assunto, mas palavras e frases curtas, assim, no máximo, para você olhar para aquele título e lembrar do que você escreveu atrás. E aí depois dá para ir fazendo vários, né? E meio que trocando a ordem, assim, não deixar sempre na mesma ordem, para você decorar o conteúdo e não a ordem que os flashcards estão. Explicar para você também em voz alta ou explicar para alguém a matéria é muito bom e é uma forma muito ativa também de estudar, e você acaba vendo aonde você tá com um pouco de dificuldade, porque você trava um pouco na hora de explicar. Então, quando você vai fazendo isso várias vezes, você vai vendo onde você tá falhando mais, tá tendo mais dificuldade, e aí você vai focar mais nessa parte que tá difícil para você explicar. Então, vai otimizar o seu tempo, além de ser um método ativo. E sobre a revisão, ela é bem importante para você conseguir fixar a mesma matéria. De certa forma, dependendo do método que você está usando, pode ser uma revisão ativa, se for através de questões, por exemplo, ou até mesmo dos flashcards. Então, é muito importante para conseguir fixar essa matéria, porque mesmo que a gente estude, assim, com muita qualidade, né? Não, agora eu sei dessa matéria realmente. A gente vai esquecendo naturalmente as coisas, porque vai passando de informação para informação, vai passando o tempo, às vezes você não viu aquele detalhe de novo, então você vai acabar esquecendo. E é importante sempre fazer essas revisões para manter aquilo fresco na sua memória. Sobre as dicas, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Pode parecer um pouco trabalhoso, né, fazer tudo isso, mas você também não precisa fazer tudo. Você pode ir testando essas coisas que eu falei aos poucos e vendo o que funciona mais para você. Sobre as revisões que eu disse, pode também parecer trabalhoso, mas para mim eu acho mais trabalhoso ainda ter que estudar tudo de novo porque você esqueceu completamente o assunto. Então, fazer revisões é muito bom para você não ter que ficar vendo aquilo novamente e você sempre ter aquilo fixo na sua memória. E uma hora você não vai precisar revisar mais, porque já vai ser natural, já vai ser uma coisa que você realmente aprendeu. Então, você vai passar a revisar as outras coisas que você ainda não aprendeu. Então, não é como se fosse ficar revisando algo para sempre. A gente já vai conseguir absorver isso. Para finalizar o vídeo, né, eu queria deixar aqui que isso são apenas dicas, conselhos e coisas que foram funcionando para mim ao longo da minha vida de estudante. Não são regras, não existe fórmula mágica. Eu espero muito que vocês entendam isso e que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o outro study vlog que eu fiz passando aqui para vocês assistirem. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem do outro também, se vocês forem ver. Um beijão e até o próximo vídeo.